Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. Hoje eu quero falar especialmente sobre os 144 mil selados do livro do Apocalipse. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos estar lendo agora as Sagradas Escrituras. Livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 a 4. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Yahweh vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Criador. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Ashurum. Apocalipse 7, versículos 1 a 4. Problematizando, os 144 mil hebreus remanescentes, esse número é simbólico ou literal? Peço que você responda para você mesmo. É simbólico? É natural? É literal os 144 mil hebreus remanescentes? Entre a abertura dos primeiros 6 selos, Apocalipse 6, e a abertura do 7º selo, Apocalipse 8, existe um espaço que é chamado espaço dos 144 mil selados. No 6º selo, houve coisas espantosas na terra, o grande terremoto, o sol ficou escuro, o céu se enrolou, as estrelas caíram, a lua tornou como sangue. Era o cristianismo pagão, abalando a fé genuína dos irmãos do caminho de Yahushua. Muitos desviaram, aceitando o cristianismo pagão. Eles desviaram ao aceitar a Trindade e o domingo do Deus Sol, dia de adoração. Muitos estudiosos pensam que esse evento ocorrerá na vinda do Messias. Outros dizem que esse evento está ligado com a morte de Estevão no ano 34 depois do Messias. Outros dizem que é a entrada dos gentios, ou seja, os povos brancos, na salvação. O que o texto deixa claro, meus amigos, é que os 4 ventos da terra deveriam ser retidos até que fossem selados os 144 mil. Ventos, vocês sabem, significa lutas, significa guerras. Daniel, capítulo 7, versículo 2, Jeremias 49, versículos 36 e 37. Os 4 cantos, norte, sul, leste e oeste. Com a abertura dos 7 selos, começariam a tocar as trombetas. Apocalipse 8, versículos 1 e 2. Trombetas significam guerras. Lembra de Josué, capítulo 6, Josué, capítulo 7. Com o surgimento do cristianismo, soaram as primeiras trombetas. Ou seja, eram guerras contra o Império Romano. Com a soltura dos ventos, Roma se abalaria. Apocalipse 7, Apocalipse 8 e Apocalipse 9. Lembrando que a terra, o mar e as árvores não foram danificados pelos 4 ventos, só o Império Romano. É o período, e isso é o período do selamento dos 144 mil. Os 144 mil está entre o 6º selo e o 7º, e é o período de selamento. O selo de Yahweh. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Yahweh, e clamou com grande voz
aos 4 anjos, a quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Criador. Apocalipse 7, versículo 3. O selo nas suas testas ou na fronte é onde emanam as decisões de vida e morte. O imperador Constantino, ele criou a paz universal e ele reinou entre 306 a 337 depois do Messias. Ele era adorador do deus Sol Invictus, ou deus Apolo dos gregos. O selo de Iarro também você vai conferir em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Éfeso 4, 30. Não entristeçais o Ruach, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então nós, os filhos de Iarro, já estamos selados na nossa fronte para o dia da salvação. As doutrinas espúrias do Deus Trino e o domingo, dia de adoração, foram marcadas por lutas, pois tiraram o dia de sábado de adoração. Com a criação do cristianismo, passaram para o domingo, dia de adoração. Prevendo o que iria acontecer, o apóstolo Shaul, ou Ravi Shaul, o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos anciãos da Rolial de Éfeso, exortou com as seguintes palavras: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Ruach Kodesh vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Yahushua, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Atos capítulo 20, versículos 28 a 30. Diante das transformações e imposições por parte de Roma, tornara-se cada vez mais difícil para o remanescente povo de Iarro manter-se fiel à adoração a Iarro como único Criador e mantenedor do universo, e manter a sua fé inabalável no Salvador Yahushua. Muitos, por medo ou por conveniência, abandonaram a genuína fé que professavam. Eles passaram a adorar o falso Deus Trino. A verdade do Evangelho foi gradativamente sendo substituída pelos erros das falsas doutrinas do cristianismo que foram trazidas do paganismo. Esta apostasia, porém, não atingiu a todos. Os 144 mil foram selados e permaneceram fiéis a Iarro. Apocalipse 7, 14. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome do seu pai. Apocalipse 14, 1. O cristianismo não conseguiu destruir os 144 mil, ou seja, os remanescentes que pertenciam ao caminho de Yahushua. Pergunta: os 144 mil, quem são eles? E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Ashurum, porque Israel é um nome falso. O nome correto é Yashurum. Da tribo de Judá e Arudá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Da tribo de Azé, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zabulon, 12 mil. Da tribo de José e Ahussef, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Apocalipse 7, versículos 4 a 8.
Vocês observaram que as tribos de Dan e de Efraim foram excluídos pelo motivo de abomináveis. Eles eram abomináveis, eles cometiam idolatria. Por isso, eles foram excluídos do rol dos 144 mil assinalados. Juízes capítulo 18, versículo 30, Oséias capítulo 13, versículos de 1 a 3. E no lugar dessas duas tribos, Iarro inseriu as tribos de Levi e de José, filhos abençoados de Jacove. Gênesis 49, versículos 5 e 22. Então, ou logo, os 144 mil são filhos de Jacove, são filhos de Iashurum. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E a voz que ouvi era como de arpistas, que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens, para serem as primícias para Iarro e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Apocalipse 14, versículos 2, 3 e 4. Este grupo é seleto, este grupo é especial, representa uma classe distinta. Eles foram comprados como primícias para Iarro e para o seu cordeiro Yahushua. Os 144 mil são os primeiros frutos separados para Iarro. Esses 144 mil, estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Ou seja, esta profecia está falando de fornicação espiritual. O termo mulheres não é termo literal, ele é simbólico, significa igrejas, ou rolial. Os 144 mil não seguiram o cristianismo pagão. Eles eram virgens, ou seja, eles eram somente do caminho de Yahushua. Nunca participaram do cristianismo pagão. São remanescentes trabalhadores do reino que não se contaminaram com as doutrinas do cristianismo. Significa que eles nunca se contaminou com a idolatria ou com os costumes pagãos e nunca se desviou dos princípios de Iarro. Eles nunca misturaram a pureza do evangelho com os falsos ensinos do cristianismo. Em sua boca, na boca dos 144 mil, não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Iarro. Apocalipse 14, versículo 5. Os 144 mil é simbólico? O número de 144 mil selados é literal? Já ocorreu ou ainda está ocorrendo? Apesar que o fato ocorre entre o sexto selo e o sétimo selo, que por sua vez inicia o toque das 7 trombetas. Você decide. Você é um dos 144 mil? Ou já ocorreram esses selados 144 mil? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.